Deixe-me ser claro, eu não sou um monstro, um serial killer ou qualquer entidade paranormal. Sou só um cara que é, para todos os efeitos, invisível. Ou talvez, mais precisamente, imperceptível. Levei muito tempo para encontrar a palavra certa para descrever o que me aconteceu. Sou quase completamente invisível, inaudível e incapaz de ser notado por qualquer outra pessoa. É difícil resumir isso numa palavra só. Você provavelmente não vai acreditar em mim. Talvez me chame de louco, me diga para procurar ajuda. Mas eu não tô louco. E embora não tenha como provar, também não tô inventando nada. Tentei de tudo para chamar a atenção de alguém, para encontrar uma maneira de reverter isso. Começou sutilmente. Liguei para algumas pessoas e tentei falar com elas. Ouvi todos desligarem na minha cara. Deviam pensar que não conseguiam me ouvir, que eu liguei por engano ou que estava brincando. Então fui vê-los pessoalmente. Meus amigos, meu pai, pessoas que não teriam motivo para me ignorar, me fizeram questionar minha sanidade. E daí a situação só piorou. Em meu pânico, fiz algumas coisas estúpidas. Pulei na frente das pessoas, gritei até a garganta doer, bati panelas, empurrei e chutei. Entrei em casas de estranhos sem ser convidado. Nada funcionou, nem a menor reação. Tentei usar um lençol, por mais ridículo que pareça, mas tudo que toco parece desaparecer da percepção das pessoas. Cheguei a socar um cara com força suficiente para fazê-lo cair de bunda. Ele agiu como se tivesse esbarrado em alguém aleatório na rua. Fiquei furioso, mas ele simplesmente se levantou e seguiu seu dia, sem me reconhecer. Torci teto agora. Meu senhorio nem chamou a polícia quando eu desapareci na frente dele. Tudo isso me deixou mal, à beira da loucura. Mas você precisa entender o desespero que eu sentia. Tudo isso aconteceu principalmente nas primeiras semanas. A adaptação à inexistência. Agora eu estou mais calmo. Acho que me acostumei com isso há uns 2 anos. Observo os olhos das pessoas vidrarem no momento em que eu entro numa sala. Não é uma mudança drástica. As pessoas não viram zumbis perto de mim. Elas apenas prestam um pouco menos de atenção ou um pouco mais se já estiverem focadas em alguma coisa. Pessoas ociosas olham mais para o espaço ou se distraem. E elas sempre olham diretamente através de mim como se eu fosse um fantasma. Eu não sou um fantasma. Obviamente ainda estou vivo, se você está lendo isso. Levei um tempo para perceber isso também. Não é óbvio, embora devesse ter sido para mim. Mas eu tenho uma desculpa. Eu morava no interior e não conversava com as pessoas diariamente. Também costumava prestar pouquíssima atenção aos outros. Você poderia dizer que eu era antissocial, então talvez só possa culpar a mim mesmo. Talvez seja por isso que eu tô assim. Eles apenas retribuíram um favor. Você deve estar se perguntando, se eu sou uma aberração invisível que destrói a capacidade de ser percebido, como eu sou uma lenda urbana? Como alguém sabe que eu existo? Por um incrível golpe de sorte, descobri que existem rachaduras nessa invisibilidade. Vejo pessoas que se assustam momentaneamente quando me veem, como se fosse um vulto. Elas me veem por uma fração de segundo. Isso me dá esperança. Mas o mais importante é que mesmo que as pessoas não me vejam, ainda podem ver o resultado do que eu faço, mesmo que com um atraso. O cara que soquei sentiu um hematoma no rosto minutos depois e presumiu que havia batido em si mesmo ao tropeçar em algum lugar. Eu pego um item e movo de lugar e as pessoas não me veem pegando, mas percebem que sumiu um tempo depois. E aqui está o crucial. Eu posso escrever algo, fazer uma anotação num pedaço de papel e as pessoas podem ler. É assim que você está lendo isso agora. Tornando minha presença conhecida. Fiz o melhor que pude para tornar minha presença conhecida nessa cidade. Deixo isso bem óbvio quando eu estou por aí. Deixo bilhetes em todos os lugares dizendo para as pessoas que eu estou lá. Movimento as coisas das pessoas de forma óbvia, para que quando as encontrem, também encontrem meu bilhete e saibam que fui eu. Muitas pessoas pensam que é uma farsa, e a enorme quantidade de imitadores na cidade não ajuda a afastar essa ideia. Mas eles sabem que eu existo, mesmo que não pensem que seja real. Isso é melhor do que não existir. Eu sou o fantasma, o homem invisível, e tenho orgulho disso. Claro, não sou egocêntrico ao ponto de falar só sobre mim.
Embora tenha prazer em contar minha história e divulgar mais provas da minha existência, cheguei a um lugar como esse, o que significa que devo ter uma história assustadora para contar, uma que te arrepia e fique na sua cabeça. Eu tenho algumas dessas. Minha situação me coloca numa posição única para investigar algumas das outras lendas urbanas dessa cidade, coisas que, em comparação, fazem a minha situação parecer inofensiva. Os espectros da noite. Vou começar com o que tenho mais experiência pessoal. Este, por si só, pode dar uma ideia de quão pior as coisas podem ficar na minha cidade. Não há um nome verdadeiro para eles. Muitas pessoas os chamam de espectros. Não é o tipo de coisa que você leria online, porque é muito fácil de descartar. Barulhos estranhos na noite, formas no canto do olhar, a sensação distinta de que alguém ou alguma coisa está te observando, coisas que todo mundo já experimentou. Mas esses são reais. Pessoas que ficam até tarde da noite em áreas muito desertas desaparecem com frequência por aqui. Eu diria que 4 a 10 vezes. A maioria nunca mais é vista, mas ocasionalmente um corpo aparece, agredido como se um animal tivesse atacado. Mas as imagens de segurança magicamente nunca mostram nada, mesmo que apontem diretamente para onde o corpo foi parar. Nunca tem relatos de testemunhas oculares. Ninguém sabe como eles são, mas as consequências são sempre dolorosamente reais e perturbadoras. É difícil acreditar em tudo isso quando não é você quem está vivendo. Eles não são como eu, são invisíveis como eu, mas quase certamente por escolha própria. Eu nunca os vi, mas os ouvi há muito tempo, desde antes de eu ser assim. Recentemente cheguei a perigosamente perto de um deles. Foi há relativamente pouco tempo, talvez uns 6 meses. Estava chovendo, então eu estava dormindo numa casa velha, abandonada em uma das partes menos povoadas da cidade. Foi então que eu ouvi. O som de algo quebrando a janela me acordou e me deixou em alerta total. Ouvi seus passos arrastados pela sala de estar. Ouvia ele falando. Não havia emoção na voz dele, nenhuma entonação ou volume específico. Estava claro, nem sussurrando, nem gritando. Apenas dizendo, num tom monótono, a palavra olá. Olá. De novo e de novo. A cada 2 segundos ele repetia a palavra. Estava fraco, mas à medida que se aproximava da quarto onde eu estava, pude ouvi-lo melhor. Do outro lado daquela porta, havia uma espécie de grande ressonância nisso, como se várias pessoas estivessem falando a palavra ao mesmo tempo. Não, nem isso. Era como se a mesma pessoa estivesse falando a palavra em vários tons diferentes ao mesmo tempo. Não parecia uma pessoa. Parecia algo fingindo ser uma pessoa. Por fim, ouvi ele voltar pelo que imaginei ser a janela e o som da sua voz desapareceu na noite. Naquela noite, eu esperei o sol nascer e a chuva parar e me reservei. Eles não são humanos, nem sequer algo que pode ter sido um ser humano um dia. Nada com a menor compreensão de humanidade poderia ser um imitador tão mau. Claro que nem todas as lendas da minha cidade são assim tão assustadoras, pelo menos não para uma pessoa comum. Temos aqui nosso suposto caçador de fantasmas, um certo Sr. Abidan, um cara sempre vestido de roupa marrom. É de conhecimento comum que quando há algo estranho acontecendo, você liga para ele resolver. Ele não é um agente do governo nem nada, é só um cara. Mas ele é um verdadeiro caçador. Como eu sei? Porque ele me viu. Mais precisamente porque ele me atacou. Tive o desprazer de conhecê-lo uma vez, quando estava hospedado numa casa de uma senhora idosa. Isso foi antes de eu começar a deixar bilhetes, e talvez seja a razão pela qual eu faço isso agora. Para começar, não estou certo do que a alertou, entre a comida que sumia, o misterioso chuveiro automático ou a cadeira que eu quebrei acidentalmente, mas ela descobriu que alguma coisa estava acontecendo bem rápido. Eu não era muito esperto na época, mas por favor, lembre-se que isso aconteceu antes do outro incidente. Quando a polícia apareceu e não encontrou nada, ela ligou para a única pessoa que talvez pudesse lidar com o problema, Abidan. Ele entra vestindo seu terno marrom e sua maleta e, claro, me vê instantaneamente. Assim que a senhora abre a porta, ele avisa para sair da casa imediatamente. Fiquei abasmado, já que ele era a primeira pessoa a reconhecer minha existência em meses. Então tento conversar com ele. Ele sobe a sua maleta e tira um extintor de incêndio.
Antes de eu puder dizer mais uma palavra, ele me borrifa e me empurra com força, me mandando para o outro lado da sala. Devo mencionar que esse cara é um monstro. Seus braços parecem maiores que minha cabeça. Todos os seus músculos devem ser de anos de academia. Dito isso, eu estou muito orgulhoso de conseguir derrubá-lo com um empurrão forte. É aí que ele finalmente entende alguma coisa, eu acho, porque ele grita: "Espere por mim!" Mas a essa altura eu já estou na metade do quarteirão e fora do bairro. Ele não me perseguiu, provavelmente porque o trabalho dele era só me tirar daquela casa. Acima de tudo, não levo isso para minha pessoal. Ele me viu, mas acho que ele realmente não viu. Eu o vi algumas vezes desde então e ele me olhou. Ele não tentou me atacar de novo, mas também não tentou falar comigo nem nada, então não sei bem o que ele vê agora. É bom pensar que existe alguém por aí que pode ajudar as pessoas com tanta estranheza, mesmo que ele não possa necessariamente me ajudar. Os previdentes, videntes sinistros. Mas também há pessoas por aí que só pioram as coisas. Há um culto na minha cidade. Eles nunca foram condenados por nada estritamente ilegal, mas não são exatamente o grupo mais amigável. Eles se autodenominam os previdentes. Vendem fortunas às pessoas. Essa é a maior interação que você terá com eles. São reservados. Você nunca os vê na cidade a menos que estejam fazendo negócios. E a questão é que a sorte deles é incrivelmente precisa. Eles não podem fornecer detalhes exatos, mas se disserem que algo vai acontecer, é quase certo que acontecerá. Eles não podem lhe dizer o número ganhador da loteria, mas se você lhes trouxer uma lista de pessoas que compraram um bilhete, eles lhe dirão quem tem a maior probabilidade de ganhar. Eles podem dizer quais de seus amigos traíram sua confiança recentemente. Eles podem dizer como você morrerá, mas não quando isso acontecerá. Obviamente, eles são muito populares entre as partes mais obscuras. Políticos que procuram uma vantagem injusta sobre seus adversários, criminosos que tentam não ser pegos, esse tipo de gente. A polícia não se envolve. Há rumores de que eles ajudaram a polícia a capturar um serial killer há muito tempo, dando-lhes uma lista de possíveis vítimas. E desde então, eles não mexeram com os previdentes. Muitas pessoas desapareceram nesta cidade e os rumores se espalham rapidamente. Os previdentes cobram por suas fortunas depois que elas deveriam ter se tornado realidade, provavelmente para atrair as pessoas. Pessoas que não pagam ou não podem pagar tendem a ser uma daquelas almas infelizes que nunca voltam para casa. Existem todos os tipos de rumores sobre rituais obscuros e envolvimento de gangues com eles. Provavelmente não é completamente infundado. Nunca lidei com eles pessoalmente, então não posso apoiar nada disso. Mas quando você ouve muitas coisas ruins como essa, pelo menos parte delas tem que ser verdade, certo? O unicórnio das planícies. Uma piada sombria. A última coisa que tenho é o unicórnio das planícies. Isso é algo mais sobre o que as crianças falam na escola do que uma lenda que as pessoas levam a sério por aqui. Mas acho que, considerando tudo o mais que falei, vale a pena mencionar. Pelo menos há uma série de mortes estranhas e inexplicáveis que remontam a 1800. Pessoas são esmagadas e mutiladas durante a noite no trecho vazio que cerca a cidade. Nunca houve uma explicação de como ou por que essas coisas acontecem. Os corpos simplesmente aparecem. Isso por si só é um grande mistério da cidade, que certamente seria uma armadilha para turistas e uma discussão divertida para os fanáticos do terror se as pessoas ainda estivessem morrendo assim. Por causa disso, as pessoas geralmente não fazem caminhadas ou acampamentos por aqui apenas para estarem seguras. O unicórnio é quase mais uma piada sombria do que qualquer outra coisa, mas é uma suposta explicação para essas mortes. O boato é que, supostamente, nos arredores da cidade, há um monstro parecido com um cavalo que vagueia pelas planícies. Aquele que passa dias perseguindo suas vítimas, aprendendo seus padrões e esperando até que estejam completamente sozinhas. E então, acontece. Sua aparência é a única coisa que as pessoas nunca conseguem estabelecer. Um dia é um unicórnio gigante de 6 patas e no outro é uma monstruosidade sem pelos e pescoço longo. É por isso que as pessoas realmente não acreditam nisso. Mas alguns dias tenho a sensação de que não é uma besteira total. Viver lá por um tempo realmente te deixa paranoico. É quieto e desolado. Houve noites naquela época que eu poderia jurar que vi algo pela minha janela. Eu realmente não me lembro muito bem daqueles dias, não com a insanidade da minha vida nos tempos mais recentes.
É isso que consigo pensar no que diz respeito às lendas urbanas daqui. Ao menos tudo que não seja do tipo, tem um fantasma no segundo andar do meu colégio. Não sei se voltaria a postar mais. Mas, se postar, fique de olho.